Olá, pessoal. Eu sou a Sil e eu abandonei tudo na capital de São Paulo para recomeçar com minhas filhas no interior. Pessoal, e no último vídeo eu falei com vocês sobre tudo, onde tudo começou, né? Desde o começo, desde a vontade, da semente que foi plantada no meu coração até a viagem. E eu falei, né, sobre a minha trajetória, que eu sou formada em Direito, que por que eu abri mão, né, de morar nas capitais, de exercer a carreira, para viver uma vida mais tranquila no interior, para cuidar de terras ou para fazer coisas, né, exercer coisas mais tranquilas e que eu possa dedicar também à educação das minhas filhas. Pessoal, só que muita gente às vezes duvida ou fica meio assim sem entender, porque eu sempre falo que eu fiz tudo isso sem nenhum real no bolso. Realmente, eu não tinha um real no bolso. Eu falei também no outro vídeo, né, que antes de eu vir, umas 2 semanas antes de eu vir para Bahia, eu orei, pedi para Deus me enviar um trabalho que eu pudesse fazer remoto e, enfim, que eu pelo menos para eu poder começar, né, ter algo assim para começar ali no início, tirar um sustento, né? E aí vamos lá. Eu contei no outro vídeo como que foi o início, aí aconteceu a viagem. Pessoal, estando aqui na Bahia, na minha terceira viagem, que foi a viagem que eu não retornei para São Paulo, mas lembrando, gente, que eu comprei passagem de ida e volta. Eu vinha, mas assim, eu vim com desejo de ficar, mas não era certeza, tanto que ninguém sabia que eu ficaria. Algumas pessoas sabiam que eu não tinha vontade de voltar, mas assim, mas ninguém, todo mundo achava que seria uma viagem normal de férias. E aí eu chegando aqui, as minhas 2 semanas foi somente para aproveitar as férias, então assim, aí visita uma ali, aí vai num hotel, aí vai num clube, enfim, para aproveitar com as crianças. Depois das 2 semanas, eu comuniquei a parentela, né, que eu não ia mais voltar. As pessoas falam, mas como assim você não vai voltar? Porque eu não tinha condições nenhuma de permanecer aqui. Porque assim, eu tinha dinheiro na conta, pessoal, eu não tinha. Eu tinha móveis, pessoal, eu não tinha. Eu tinha planos, eu tinha um planejamento, eu também não tinha. O que é que eu tinha? Sim, então o que é que você tinha? Por que você ficou no lugar se você não tinha a menor condições de recomeçar neste lugar? Eu tinha fé, né? Eu tinha fé que Deus, né, que assim como ele já tinha me dado o trabalho, conforme eu pedi para ele, que ele não ia fazer as coisas pela metade, que ele ia terminar né, me fala, de cumprir todo esse plano que eu tinha de ficar aqui. Se ele me deu as oportunidades, se ele abriu as portas, se ele plantou a semente no meu coração, então ele não ia fazer as coisas pela metade. Então eu tinha o quê? A minha fé num Deus Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu, pessoal. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado com relação a isso, mas foi simplesmente incrível como Deus trabalhou em todos os detalhes para que eu estivesse aqui. Eu vou fazer um vídeo, né? Eu acho que foi no meu outro canal, que eu falei para vocês que eu tenho um outro canal, onde é um canal para falar de Deus, falar de Jesus, com a finalidade de pregar o Evangelho. E aí o que acontece? Eu acredito que foi lá que eu contei as 7 vezes que Deus me ajudou para que eu estivesse aqui. Desde a provisão do valor para eu iniciar, para pagar aluguel e tal, até da provisão dos móveis que são emprestados. Então, assim, eu não tinha um real, mas eu tinha fé. Então, assim, pessoal, Deus foi. As coisas foram simplesmente acontecendo, né? As coisas foram assim. Eu falei assim: ah, tá, agora eu preciso pagar o aluguel. Eu não tinha, eu não tinha dinheiro, né, para pagar o aluguel, mas eu tinha fé que as coisas iam dar certo. E aí, para não dizer que o dinheiro brotou do chão, ou tipo, caiu da árvore ou choveu, teve um terreno que eu adquiri lá em São Paulo. Não, em São Paulo não, minto, eu adquiri ainda quando eu morava na Irlanda. Só que aí, por conta da pandemia, tudo que aconteceu, eu acabei ficando inadimplente desse terreno. Então, assim, ao tentar devolver, eles teriam que me devolver um valor X,
E eu negociei esse terreno com eles ainda em São Paulo. E eles falaram, tá, vamos devolver tanto. Aí eu falei, tá bom, concordo. E aí tudo bem, segue com o contrato, tal, certinho, com a devolução, né, com dor no coração, né, porque é um bem que a gente adquire, a gente quer, né, tudo que a gente, é como se estivesse dando um passo para trás, então, tudo aquilo me deixou meio triste, mas enfim, né, às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas para ter um novo na nossa vida. E aí o que acontece? Eu negociei, quando foi no dia de enviarem um contrato para eu assinar, para eles, enfim, para a gente finalizar aquela questão, virar aquela página, a moça que me atendeu, tudo certinho, um amor de pessoa, falou, olha, Sil, eles se enganaram, o valor que eles têm que te devolver é esse. Gente, era metade do valor. Eu falei, não, eu não aceito, né? Eu não aceito porque o combinado não foi esse. Ela, mas é porque tem um custo disso, tem um custo daquilo. Eu falei, não aceito, né? Como vocês sabem, eu sou formada em Direito. Eu falei, não, eu vou verificar, vou analisar o contrato, vou verificar, vou pesquisar aqui, vou dar uma estudada, mas eu não aceito receber esse valor. Só que acontece, isso já foi quase no finalzinho, né, do ano. E aí, no final do ano, sem condições de resolver nada por conta, né, das festas, tal, tudo uma correria. E aí, em janeiro, já tava para viagem, então, assim, saiu do final do ano para as festas, depois a gente começou o planejamento da viagem que seria em janeiro do ano passado, não, deste ano, em janeiro deste ano, 2025. Aí, o que acontece? Quando começou ali, eu falei, gente, eu não vou resolver isso aqui em São Paulo, eu vou resolver lá na Bahia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha R$ 1. E aí eu peguei, quando eu decidi, falei, vou ficar, aí uma das primeiras coisas que eu, sabe, que falou no meu coração, resolva primeiro isso. Então eu combinei, liguei para ela, combinei de marcar uma reunião, fui lá falar com a pessoa responsável e conversando com ela, tal, ela tentou comprar um outro terreno. Então assim, aí no final ela falou, tá bom, a gente vai te pagar, devolver esse valor tanto, tudo bem para você? E o valor que ela ia devolver era o mesmo que a gente tinha alinhado lá atrás e depois eles mudaram de ideia. Eu não falei nada, né? Eu falei, ok, é trabalhar de Deus, não vou questionar, eu só recebo. Aí o que acontece? Quando ela falou, eu falei, tá bom, ela pode fazer o contrato, faça o contrato aí, faça logo, eu assino aqui, tipo, eu queria finalizar isso ali logo, né? Antes dela mudar de ideia. Então tá, e ela fez ali o contrato na minha frente, eu aguardei e tal, não sei o que, levei o contrato para casa. E aí, pessoal, o que acontece? Esse valor foi o valor que me ajudou muito, né? Porque a mudança, por exemplo, os móveis foram emprestados, mas eles estavam em depósito. E eu também tenho uma história muito louca desses móveis também. E eu vou fazer um vídeo só com isso, pessoal. As 7 vezes que Deus me ajudou para que eu estivesse aqui. E aí o que acontece? Tudo vai um custo, né? Pegar os móveis, pagar carreto, montar os móveis. Então, tudo isso, início de escola das crianças, aluguel, depósito, tudo isso é um custo absurdo, né? Fora que sim, né? Nem tudo eu ganhei, então teve que comprar algumas coisas, pessoal. Só para vocês terem uma noção como Deus é tão bom, eu vou falar isso aqui assim de supetão assim no vídeo. Eu conheci um vizinho aqui que estava aqui temporário aqui a kitnet aqui pertinho não, vizinha mesmo assim, que eu moro num prédio e ele é do outro lado. E a gente acabou se conhecendo uma vez que faltou água aqui, a gente acabou tendo uma aproximação. E ele foi embora, voltou. Gente, ele acabou me dando uma cafeteira, me deu uma sanduicheira, me deu coisas assim, me deu cobertores e tal. Então, assim, Deus, ele foi me dando. E olha que só, assim, minhas filhas adoram sanduíche quentinho. E nos móveis que as pessoas, que a minha sobrinha me emprestou, dentro lá das panelas tinha uma sanduicheira, mas a mudança tinha quebrado. E eu olhei para ela e eu fiquei super triste. Ainda falei assim, nossa, as meninas adoram pão esquentado aqui. E eu ganhei uma sanduicheira novinha de uma pessoa que nem me conhecia. Gente, Deus é maravilhoso. Deus, só confie nele. Muitas das vezes o que Deus quer é que a gente dê o primeiro passo. O primeiro passo, porque assim, às vezes a nossa promessa, às vezes o nosso sonho, às vezes a nossa realização, às vezes o que a gente alcança,
tá a um passo, tá a 3 passos. A gente dá vários passos, e às vezes Deus fala, só dá mais um. E você volta, e você retrocede. Às vezes Deus fala, só dá mais 2 passos, e você retrocede, porque você acaba duvidando, sua fé acaba enfraquecendo. E às vezes você precisa simplesmente se acalmar para retornar a caminhada. Porque Deus, ele não vai te prometer algo que ele não vai cumprir. E se ele prometeu, ele vai preparar tudo, né? Porque na Bíblia, se vocês perceberem na Bíblia, na palavra, o que Jesus, toda vez que Jesus ele fazia, realizava um milagre, o que ele falava? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é isso que Deus precisa de nós, é a nossa fé. E quando a gente dá um passo de fé, que foi o que aconteceu comigo, eu vim pela fé. A minha mudança foi pela fé, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha planejamento, eu não tinha nada, não tinha, tipo, alguém falou, eu não estava esperando nenhum valor de alguém me pagar, nem esse valor que eu recebi, eu esperava receber o mesmo valor, né? Eu achava que ia ser uma briga, que a gente ia ter que entrar judicialmente. Então, assim, tudo Deus foi preparando. Aqui Deus preparou a escola, né? Eu vou trazer para vocês essa história, né? Que eu tava indo matricular minhas filhas em uma outra escola e no meio do caminho Deus me enviou para uma outra escola que é mais conservadora. Então, assim, tudo Deus foi planejando, assim, como se fosse, assim, meu arquiteto. Sabe quando você tem um arquiteto de uma casa que você deixa tudo nas mãos deles e ele vai e fala assim, deixa comigo, né? Então foi mais ou menos isso. Deus, ele arquitetou tudo, ele fez tudo assim, sabe, se encaixar perfeitamente para que eu esteja aqui hoje. Ah, é tudo perfeito, Sil? Não é perfeito, gente. Eu estou aqui, eu estou feliz, eu estou grata a Deus, todos os dias eu agradeço a Ele por tudo que Ele fez. Claro, mas nem tudo são flores, né? Por exemplo, você tem um sonho. Às vezes, a gente fica com medo das diversidades, né? Às vezes a gente tem medo de falar assim, não, mas se isso acontecer, e se não der certo? E se a gente coloca tanto empecilho que realmente não vai acontecer. Claro, eu não estou falando para vocês fazer algo sem planejamento, com a loucura, como eu fiz. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa reagir e você viver pela fé, você ter algo de Deus assim extraordinário, uma ação extraordinária dele na tua vida, ele precisa que você haja pela fé, né? Você não precisa saber como que Deus vai fazer, você só precisa ter certeza no seu coração que ele vai fazer. Pessoal, então foi assim que aconteceu, né? Eu cheguei, comecei a dar os primeiros passos, ninguém sabia, e aí Deus foi encaixando tudo para que tudo acontecesse. Aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer o vídeo como foi tudo que Deus planejou, desde essa negociação, também teve a questão dos móveis também, e também teve a questão da escola das minhas filhas. Pessoal, até a compra do meu terreno, que eu falei para vocês que eu tenho aqui, que às vezes eu falo, gente, eu vim para cá, me mudei, comprei um terreno, comprei uma roça. Pessoal, olha, pensa o quê? Nossa, ela deve ter muito dinheiro, porque para ela sair de São Paulo, morar na Bahia, se mudar assim de uma hora para outra, e ela simplesmente assim comprar umas terras, o pessoal acha que eu vou falar para vocês que eu comprei as minhas terras, eu tava no cheque especial. É muita fé, gente. Isso precisa de fé. Para a gente fazer algo, para algo acontecer dessa forma, Deus vai precisar de fé. Mas não é só fé. Às vezes a pessoa confunde ter fé de sentar no sofá e esperar Deus agir, como se Deus fosse um mordomo. Não, né? A fé que a gente fala é a ação, mas é a ação já acreditando que tudo deu certo, que lá na frente Deus já deu o resultado positivo para você. Entendeu? Então foi isso que aconteceu e no próximo vídeo eu vou trazer isso para vocês, né? Porque eu entendo que tudo isso que aconteceu comigo vai servir para alimentar a fé de vocês, vai servir para alimentar a esperança de vocês. Sabe o que eu percebo muitas vezes quando eu vejo pessoas vendo vídeos de uma rotina de uma pessoa num sítio, numa roça, num campo, a maioria nos comentários, ai meu sonho, ai meu sonho, ai meu sonho, mas o que que impede você realizar o seu sonho? O seu apego pelo emprego? O seu apego pela casa na capital? O seu apego porque você construiu algo, comprou uma casa, um carro?
Então, assim, tudo isso te impede de você alcançar algo maior. E esse algo maior nem sempre está relacionado a dinheiro. As pessoas acham que, assim, a conquista extraordinária é a conta cheia de dinheiro. Não. Se você pode ganhar milhões, mas se o seu emocional não estiver em dia, se o seu espiritual não estiver em dia, você, se o seu, sabe, se você não tiver com a sua mente, né, em Cristo, infelizmente, esse dinheiro ele não vai trazer a felicidade que você procura. Você primeiro tem que buscar a paz que excede todo entendimento, que você só vai encontrar em Jesus, e você tem que buscar algo que te traz paz, né? Fazer algo que te traz paz, que te traz um certo prazer de fazer, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam ali, falam assim, às vezes, esses dias eu comentei com uma pessoa e a pessoa falou, nossa, meu sonho sempre foi voltar para a terra dela, mas a família nunca quis. Então, assim, a gente é preso às vontades dos outros e não à nossa. A gente fica preso às coisas materiais, ou simplesmente a gente é preso pelos medos, né? Pela insegurança de não dar certo, mas você só vai saber se tentar. Só que antes você tem que entregar nas mãos dele, não adianta você tentar fazer sozinho, porque sozinho você não consegue. Você precisa entregar para ele. Deus vai na frente, né? Você vai falar os seus planos para ele, o seu desejo para ele, pedir direcionamento e falou: Deus, vai na frente e arruma a casa para mim. E é isso que Deus vai fazer, né? E eu vou contar também para vocês a história do terreno, gente, como eu comprei com minha conta no cheque especial, entendeu? Então, vocês vão entender o que é fazer as coisas pela fé, né? E é nessas horas que a gente entende que quando Jesus fala, né? Tá vendo aquela montanha ali, né? Que se a gente tivesse fé, né, com o tamanho de uma semente de mostarda, a gente pode movê-la, né? E aí é nesses momentos que você entende, fala, meu Deus, se eu não tivesse dado o primeiro passo, se eu não tivesse agido pela fé, não teria comprado, não teria me mudado. Tava lá em São Paulo até agora, triste, na correria, pegando chuva, garoa. Não é nem pegar chuva e garoa, mas imagina você tá no trânsito, você tá doida para chegar em casa, você pega uma enchente e tal. Então, assim, aquela correria. Eu não preciso relatar como que é São Paulo. Então, pessoal, depois que eu vim, que eu cheguei aqui, que eu avisei as pessoas, eu comecei a correr atrás e Deus foi encaixando para que tudo estivesse aqui, desde os móveis até a provisão financeira. Então, todas as provisões, e até agora, viu, gente? Até agora, Deus tem me ajudado, que só por Deus, usando pessoas, é claro. E aí, pessoal, eu agradeço, né, mais um vídeo aqui com vocês. Se você está gostando, que você compartilha, que você curta, que você comenta aqui o que você está achando, e no próximo vídeo eu vou trazer esse tema para vocês. As 7 vezes que Deus me ajudou. A questão do terreno eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão fica muito longo. Muito obrigada e até a próxima!